Então, olha só, essa estrutura do padrão aí que nós temos do projeto de intervenção, ela traz primeiro uma capa, que você vai precisar identificar nessa capa, a instituição ao qual você está inserida, a IES, no caso, a instituição de ensino superior, né, o seu nome, o nome do projeto que você vai identificar ali, colocando qual é essa ação, né, e datando o período que você vai estar num campo para que esse projeto seja realizado. Então, a capa é fundamental para que a gente tenha aí esse norte inicial de quem está organizando o projeto. O segundo é o resumo, e muito importante. Ele tem que trazer elementos principais do objeto, do projeto. Na realidade, ele vai se resumir em apenas 5, 6 linhas, aonde vocês vão colocar de forma bem pontual quais são os aspectos mais importantes e relevantes do projeto que precisa ser contemplado para que o leitor que for ter acesso ao seu projeto tenha interesse, né, de fazer a leitura. Nossa, isso é algo interessante, isso é algo que eu preciso me aprofundar nessa leitura, eu preciso entender esse projeto, porque talvez vá de encontro com uma ação de um profissional, ou vá levar para uma mesa de discussão de grupos multiprofissionais que estejam trabalhando com determinadas políticas, na qual que você vai estar ali implementando esse projeto. Então, o resumo ele tem que ser prático, objetivo. A apresentação da organização, você precisa apresentar a instituição, precisamos saber quem é essa instituição, de que segmento ela faz parte, da sociedade civil, se ela é um organismo governamental, qual a composição estrutural de recursos humanos que ela tem, se ela tem uma equipe multidisciplinar, se esse profissional assistente social ele tem uma relação e um envolvimento, se existe um setor específico, um departamento específico para o serviço social. Então, todas essas informações você traz ali de forma também bem objetiva no início, apresentando a instituição, ok? Apresentando o endereço, a localidade e o nome do gestor daquela instituição. Outro aspecto importante é a justificativa. Ela traz aí as suas razões, os motivos e as importâncias da realização desse projeto. Então, a justificativa é normalmente uma lauda, no máximo, para que você possa apresentar de forma bem breve, né, qual a sua intenção no projeto, qual o público que você pretende e a política que vai estar envolvida ali diretamente nesse projeto, colocando que é uma ação de intervenção através da realização de um estágio obrigatório. Você precisa identificar a sua condição dentro dessa intervenção do projeto, porque você está ali como estagiário, num estágio subordinado obrigatório, e ali você tem as horas para cumprir. Então, na justificativa, você traz todas essas informações de forma bem pautada. Na próxima aula, nós iremos detalhar com mais minuciosamente esses dados que vai em cada uma dessas abas. O objetivo geral a gente já apresentou, que é de uma forma que abranja o projeto de um todo, o específico que vai elencar as ações que você vai realizar com esse usuário lá no campo. Então, ela não pode ultrapassar mais que 3 itens para que você tenha tempo hábil para a realização desse projeto no seu período de estágio. O público-alvo é fundamental, a identificação dele e as metas que vocês devem atingir. Este, então, aí é um roteiro pré-inicial, seguindo aí da metodologia que vocês precisam aqui nesse espaço, sim, desenvolver toda a sistematização de como você vai realizar esse trabalho. Aí você vai trazer, além das informações, que tempo vai se dar, aonde, quais as atividades, de que forma os grupos ou o projeto vai estar fazendo essa intervenção com os segmentos que seriam ali envolvidos dos usuários. Então, nesse desenvolvimento, você traz ali detalhadamente todas essas informações, ok? Recursos humanos e materiais. Precisa apresentar quais são as pessoas envolvidas no projeto, além de vocês. Precisa ter clareza que no projeto de intervenção, o supervisor acadêmico, ele precisa estar presente tanto na elaboração do projeto como na execução. Porque ele, não que seja ele o responsável pela elaboração e pela execução, é o grupo de estagiários, porém vocês
precisam ter a anuência desse profissional para que ele conduza vocês da forma que compete ao profissional, dentro das atribuições, dentro da ética profissional. E aí você vai trazer todas essas informações no decorrer desse desenvolvimento aí que você levanta como profissional. Materiais. Quais são os materiais utilizados? Se vocês vão utilizar data show, se vocês vão utilizar caneta, papel, se vocês vão realizar uma oficina onde vão utilizar flipchart, aliás, toda a estrutura mesmo, desde o espaço físico, do material, né? Se vai ser oferecido lanche, se vai ser realizado uma ação, quais os horários, se vai ser apenas um período, quais os períodos que vai ser procedido toda essa ação. Então, vocês precisam, então, aí nesse espaço, estar pontuando, e não só pontuando todo o material humano e material, como também determinando os custos disso, ok? Porque automaticamente alguém vai precisar conceder os profissionais e o material, ou vocês se organizarem para terem a condição mínima de estrutura para a realização desse projeto. As parcerias entram nesse processo, por isso que a gente coloca como importância. Ela vai se dar justamente com as redes que vai estar ligada diretamente com a instituição a qual você está inserido. Por isso a importância, no momento que você faz o diagnóstico institucional, você já estabelecer junto com o profissional do campo quais são os vínculos, as mediações, as redes que estão diretamente ligadas, né? Essas são as grandes parceiras, porque o projeto certamente vai contribuir, vai atender parcela deste usuário que essa rede, que essas parcerias já atendem, porque normalmente é o mesmo usuário. Então, dessa forma, vocês precisam fazer essa articulação com bastante tranquilidade. O cronograma de atividade é onde vocês vão especificar que dia vai acontecer, o horário, né? Dentro desses dias e horários, em cada etapa que vai se dar essas ações e essas atividades detalhadamente nesse cronograma. A avaliação final é importante demais, porque quando você conclui a execução do projeto, vocês precisam fazer essa avaliação se realmente o projeto atendeu, né, as metas que vocês mensuraram e se ela foi válida no desenvolvimento do desempenho não só do conhecimento e do aprendizado de vocês, mas também para a comunidade. Vocês precisam ter o feedback dessa comunidade para que vocês tenham a informação da ação de intervenção de vocês lá naquela localidade, na comunidade geral, né? Então, ela é imprescindível que se estenda além dessa avaliação do estado positivo ou não do projeto, mas também das respostas que o usuário, que a demanda vai trazer de resposta para vocês aí nesse projeto, ok? Os anexos é importante porque são as fotografias, né? São os recortes que vocês vão estar trazendo aí de livros, revistas, para poder complementar essa atividade de vocês. E os anexos que são os referenciais bibliográficos. Pessoal, não existe projeto de intervenção se não houver referencial bibliográfico. Vocês vão precisar consultar constantemente materiais para que vocês consigam conduzir uma ação que vai tratar de políticas de direito. Então, desse fato, vocês precisam ter todo o instrumental teórico, metodológico e o instrumental que vocês já adquiriram aí no decorrer do curso para que vocês consigam desenvolver e implementar esse projeto de vocês. Então, comece aí a organizar o material de vocês para que isso possa ser possível e não traga transtorno na compreensão e não façam trabalhos que não tenham fundamentação, porque o principal do projeto é estar muito bem fundamentado, ok? Vejamos então. Então, eis aí uma grande questão que vai afligir a grande maioria, como elaborar cada parte do projeto de intervenção. O primeiro, é bom que fique bem claro, para que elaborar o projeto, nós conseguimos uma ordem de uma estrutura apresentada. Essa ordem que nós apresentamos aí, bonitinha, dentro do roteiro prático e funcional, ela é apenas para que você consiga entender todas as etapas. Mas você vai começar pela capa? Claro que não. Você precisa iniciar pelo objetivo do seu projeto. Começa ali a elaboração, a escrita, o desenvolvimento da execução do seu projeto.
Então, você identifica esse objeto e você automaticamente vai o quê? Trazer para a justificativa. Fazendo essa relação, vai para o desenvolvimento, porque ele tem que estar muito bem casadinho com o quê? Com a justificativa e o objetivo central. Os objetivos específicos, ele vai estar detalhado lá na metodologia. Então, dessa forma, você não inicia dentro desse roteiro. O roteiro é apenas para que você contemple todas as etapas, que você atenda todas essas abas e tenha ali um projeto no seu corpo todo. Mas o início da elaboração dele, ele se dá justamente pelo objetivo, em seguida da justificativa com essa metodologia. Então, nunca se esqueça, né, de que de iniciar um projeto pela capa. A estrutura dele, ela deve ser, acima de tudo, a introdução que vai te trazer essa referência aí para iniciar o trabalho, certo? Então, vejamos. Por que disso, então? É simples porque não há como introduzir um assunto sem antes elaborar o corpo do trabalho. Por isso, no momento da elaboração, você pode seguir um esquema facilitador em forma de perguntas, o que ajudará bastante. Olha só, a gente coloca esse questionamento porque o que mais a gente percebe é que o aluno, quando vai iniciar a elaboração escrita realmente de um trabalho, ele fala assim, eu não sei o que eu vou escrever. Eu sei o que eu quero trabalhar a questão do envelhecimento humano. Aí eu gostaria de trabalhar a questão da violência doméstica. Aí eu gostaria de trabalhar sobre o bullying. Mas ele não consegue iniciar o projeto de uma forma, a escrita, o desenvolvimento dessa escrita, de uma forma gradual. Tanto que uma entrave da grande maioria dos alunos hoje, dos acadêmicos hoje, é justamente iniciar a escrita desse projeto. Então, vejamos, o que vai te facilitar bastante vai ser o esquema, mas você precisa, antes, responder algumas perguntas que ela vai facilitar a sua... Você automaticamente, realizando as perguntas, você vai buscar alguma resposta. Então, basta que fazer uma pergunta corretamente a cada uma delas, que o seu projeto, então, ele vai estar praticamente pronto. Isso não é mágica, não. Você precisa trazer essa cultura para que você consiga construir o seu trabalho. Então, questione. E o trabalho realizado em grupo, ele é justamente para dar este norte, porque o acadêmico que realiza os trabalhos individualmente, ele tem maior dificuldade, porque as indagações, ele não tem uma outra pessoa para dar o feedback, ou pelo menos para colocar o seu ponto de vista, o seu aspecto de entendimento sobre aquele assunto ou sobre aquela dificuldade que ele apresenta. Então, vamos conhecer algumas perguntas fundamentais para a construção do projeto de intervenção. Então, a primeira delas, qual é o problema de intervenção? Se você conseguir responder dentro da instituição ao qual você está inserido, qual o problema que você trará para responder nessa intervenção, você já tem um caminho. Então, vamos colocar um exemplo. Qual o problema da intervenção? Se você está lá na área da política do idoso e você percebe uma demanda de violência doméstica num grau muito acentuado, você automaticamente vai entender que existe a possibilidade ali de realização de uma ação. Essa ação ela vai envolver quem? Não só o idoso vitimizado, a família desse idoso e a equipe daquela instituição que vai estar diretamente envolvida na instituição e no processo, ok? Então, aí inicia o questionamento e vocês detectam, então, qual é o problema? A violência doméstica, né, contra a pessoa idosa. Isso é um dos aspectos. O segundo, para que serve tal intervenção? O que você pretende com essa intervenção, entendendo que existe a violência doméstica naquele segmento ao qual você está inserido, com um grupo de idoso? Qual é a sua intenção? Diminuir esse nível, esse índice, esclarecer a comunidade ou divulgar à comunidade a questão da violência e os direitos que assiste aquele idoso? Aí começa, então, a trazer a resposta que você vai estar, então, relatando no seu desenvolvimento e na sua justificativa. O que é que eu pretendo fazer?
Então, essa é a outra questão importante. O que você pretende fazer no decorrer do projeto para que você consiga atender essa demanda de pessoas vitimizadas, né? Ah, eu vou realizar uma campanha junto à comunidade, colocando os aspectos dentro do estatuto que garante a proteção desse idoso e que é de dever e responsabilidade da família, além do Estado, mas acima de tudo da família, em proteger os seus. Então, aí você vai ter toda a condição de começar realmente o desenvolvimento do seu trabalho. Para quem eu farei? Então, identificando, é o idoso, ok, mas ele é a vítima. Mas nós precisamos trabalhar apenas o idoso? Não, nós precisamos trabalhar o idoso e a família nesse contexto. Porque você trabalhar com o idoso, a questão da vítima, dele denunciar, dele estar encaminhando para ele ou de estar informando a ele quais são as redes de proteção para atendê-lo nesse direito dele garantido, não só na Constituição, mas também no Estatuto do Idoso, ele precisa, acima de tudo, ter o quê? O envolvimento da família, porque a família é que está sendo a agressora, a família é que está... E saber o porquê essa família está tendo esse papel, essa ação junto a essa pessoa. É a questão do desemprego, que envolve a família? É a questão do alcoolismo? Quais são as condições daquela família e aonde esse idoso faz parte? Ela é composta pelo número considerável de crianças. A maioria das pessoas daquela família, daquele idoso, trabalham e ele fica muito tempo sozinho. Como que se procede toda essa organização? Isso não é no individual, você precisa fazer essa leitura do grupo e disso você trazer no coletivo qual é a fonte maior desse foco que está trazendo a violência, né? Questão do alcoolismo, do desemprego, e aí a gente vai traçando. Outra pergunta, por que é importante eu fazer essa intervenção junto ao idoso com relação a a violência? A necessidade é porque, além de ser o agente social, você, enquanto futuro profissional, precisa trabalhar e compreender a política pública e social na defesa, né, dos direitos e na prevenção. Então, são esses dois aspectos ao qual nós, profissionais, hoje, agentes responsáveis por provocar ou, pelo menos, mediar essa condição de mudança desses usuários vulnerabilizados, é justamente para dar esse aspecto legal da garantia dos seus direitos. Então, dessa forma, você precisa entender dentro daquela política, no caso do idoso, qual é a lei que vai garantir essa proteção. Então, aí é que você vai estar respondendo por que a importância de fazer essa intervenção, ok?